Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele e na quarta-feira de cinzas iniciei essa caminhada de 40 dias seguindo o Diretório Quaresmal 2026. Um caminho de verdade, não de aparências, com práticas que irão transformar o seu coração. Hoje, Sexta-feira Santa, o tema do diretório é A Veste Rasgada e o Peito Aberto. 3 de abril de 2026. Vamos iniciar com a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que habitas no mais íntimo de mim, eis-me aqui. Não te ofereço incenso de palavras vãs, mas a nudez da minha alma. Vem, Espírito Santo, e rasga o meu coração. Não permitas que eu me esconda atrás de vestes de santidade aparente. Que a tua palavra hoje seja uma espada que divide em mim o que é carne do que é espírito. Eu não quero apenas fazer a quaresma, eu quero que a quaresma me refaça. Amém. No Calvário, o tema deste itinerário atinge sua plenitude cruenta. Os soldados lançam sorte sobre as vestes de Jesus, mas o que realmente é rasgado é o seu próprio corpo. Quando Jesus expira, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Não há mais separação entre Deus e o homem. O coração de Cristo é rasgado pela lança, para que dele brote sangue e água, o nascimento da igreja. Hoje não é dia de palavras, é dia de silêncio diante da cruz. Contemplar o crucificado é ver o que o nosso pecado faz e o que o amor de Deus suporta. A palavra de hoje sugerida está no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 1 ao 19. Na verdade, hoje vai se ler, todo o Calvário de Cristo. Eu irei ler somente do 1 ao 19. Aí tem o restante, dos versículos contando como que foi essa passagem de Jesus até a sua crucificação e morte. Certo? Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviços dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele, pela segunda vez, a quem buscais? Disseram, a Jesus de Nazaré. Replicou Jesus, já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixarei estes. Assim se cumpria a palavra que disse. Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro, enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por seu sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho. Convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira. E este deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro, não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não sou eu, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam fogo porque fazia frio e se aqueciam. Com eles estavam também Pedro de pé, aquecendo-se.
O sumo sacerdote indagou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse, e estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bufetada em Jesus, dizendo: É assim que responde o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Palavra da salvação. Tudo está consumado, o peito está aberto, o véu está rasgado. O amor chegou ao fim do caminho. Agora é a sua vez. Vai continuar com o coração de pedra diante de um Deus rasgado? O exame de hoje. Ao olhar para a cruz, qual veste minha eu vejo segundo pregada ali? O meu egoísmo, minha luxúria, minha omissão? Eu sou capaz de ficar ao pé da cruz com Maria ou fujo do sofrimento? O propósito de hoje é o silêncio do luto. Jejum e abstinência rigorosos. Guarde o maior silêncio possível durante o dia, especialmente entre 12 e as 15 horas. Participe da celebração da paixão e, ao beijar a cruz, entregue o seu coração para que ele seja rasgado e refeito pelo sangue de Jesus. Agora irei ler um pouco da inveja e vamos finalizar. A inveja espiritual perfeita é ainda mais refinada, consiste numa ânsia interior de se apropriar dos dons de outras almas, como o falso pretexto da santa imitação ou de não desperdiçar os dons do Senhor concedidos, e corações tidos como inaptos. Esse tipo de inveja é, no fundo, uma íntima censura contra mim, já que se crê superior em dignidade e uma alma por mim favorecida. Trata-se então de uma oculta hipocrisia, de uma fina, perfeita e bem dissimulada inveja. A dor secreta pelos favores extraordinários recebidos por outras almas, a gana, ainda que encoberta, de apoderar-se dos dons e prendas de alheia mais relevante, causa a inveja espiritual perfeita. Essa inveja é um veneno muito forte para a alma afetada e interrompe qualquer tipo de correspondência com Deus. A poeira da inveja é tão sutil que chega a ofuscar a imagem de Deus na alma pura, privando-a da comunicação divina. Esse terrível, embora secreta tempestade, causa no espírito tamanho ruído, que atordoa a alma e cerra seus ouvidos a todas as inspirações do Espírito Santo. O único remédio contra a inveja é cortar radicalmente qualquer ímpeto dessa paixão devoradora. Por meio do vigor moral, da integridade, da constância e do domínio de si. Além do mais, também é um remédio adiantar-se na prática do bem, louvando sempre com todo o coração a Deus que opera a conversão da alma. Isso, juntamente à oração, é a oferta de sacrifícios a mim em favor da pessoa invejada. É a melhor maneira para arrancar do coração a inveja e curar suas feridas. A alma valente e esforçada que age assim atrai a fortaleza divina. E eu prometo-lhe que mais cedo ou mais tarde triunfará recebendo a coroa da vitória. Para derrotar a paixão da inveja, há de se usar humildade, mas uma humildade enérgica, com toda a força de seu poder e toda a profundidade do seu rebaixamento. Disse o Senhor com voz angustiada e dolente: Ah, na vida espiritual circula secretamente a inveja como moeda corrente. Nas comunidades religiosas infiltra-se no íntimo de muitas almas. No mundo é o pão cotidiano. E aqui finalizamos a inveja, o que ela causa e o remédio para ela. Então, de todo o mal que ela causa, o segredo é ser grato e saber que você depende totalmente de Deus e que se você sentir aqueles ciúmes, você já tem que cortar o mal pela raiz. Hoje, uma ótima sexta-feira santa para você. Ficamos em silêncio, contemplamos a cruz e lembramos que o Senhor morreu por nós. Agora eu vou finalizar com a oração. Pai de misericórdia, tu viste onde meu coração foi rasgado e onde eu tentei costurar minhas velhas vestes de soberba. Aceita um pouco que hoje consegui morrer para mim mesmo, que o sangue de Cristo lave agora minha consciência. Dormirei
No teu silêncio, confia que tu és oleiro e eu sou barro. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Amém. Momento com a Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Ficamos salados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.